Olá, amadinhos! Olha só como foi rápido. Sejam bem-vindos à aula 23.2, que é a nossa aula de revisão. A revisão é sobre figuras de pensamento. Vamos lá? Vamos lá comigo, amadinho. Então, estudo da língua 2, figuras de pensamentos. Temos aqui o seguinte, né? O que são figuras de pensamento? São recursos associados à combinação de ideias e pensamento, ou seja, a interpretação das frases, estão ligadas à ideia. O que essa frase quer transmitir? Qual é a ideia? Por isso que fala assim, figuras de pensamento, tá? Então, quando eu uso o eufemismo, eu vou usar o eufemismo para amenizar o quê? Uma situação. Por exemplo, vai dar uma notícia trágica. Para suavizar algo que é desagradável, eu vou usar o quê? O eufemismo. Então, aqui é o seguinte, ele faltou com a verdade em seu depoimento. Não quero falar que a pessoa mentiu. É muito forte. Qual é a ideia aqui? Então, que esse faltou com a verdade, ele é um mentiroso. Beleza? Então, hipérbole é aquela que exagera, né? Puxa, estou morrendo de fome, estou morrendo de sono. Ele não está sendo exagerado? Então, aí está o quê? A hipérbole. Ironia. Olha só que não diz, né? Que a intenção é outra. Olha só, qual a intenção aqui? Ó? Que voz agradável você tem. Ou seja, a voz não é boa, é uma voz irritante. Será que a voz da Amadinha é irritante? Né? Então, aqui, ó, ironia. Gradação. Olha só o que faz, ó. Pensou, mediu, pesou e pulou. Ó, há uma gradação que vai somando, uma acumulação. Beleza? Foi o melhor salto que já fiz. Prosopopeia e personificação. Atribuição de quê? De características humanas a seres inanimados. As paredes têm ouvidos. Ó, quem tem ouvido é o quê? Humanos. Beleza? Apóstrofe é o chamamento. Tem piedade de mim. Sim, olha que está sendo invocado. De todas as mulheres. Vinícius de Moraes. Antítese, oposição, né? Sentidos opostos, ideias opostas. Pedro não é bom e nem mal, apenas justo. Então, esse bom e mal, ó, oposição aqui. E paradoxo, ideia confusas, né? Que vai anulando, ó. Estou cego e vejo. Como assim, amadinho? Não ficou confuso? Como se você é cego e vê. Arranco os olhos e vejo. Então, aqui, ó, se arrancou os olhos, a pessoa não vai enxergar, né? Então, aqui somente a questão para utilizar para realçar a poesia, tá bom? Para dar uma valorização, ok? Então, aqui, amadinho, terminando a revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida, tá certo? A nossa aula de hoje foi figuras de pensamento, que trabalhando aqui a questão do recurso estilístico associada a quem? A ideia, beleza? Então, tá ok. Até daqui a pouco. Onde? Nas atividades. Até lá. Vai! Olá, amados! Olha só, chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Acompanhe comigo, vamos lá na primeira questão, né? Na expressão, a natureza parece estar chorando. Do ponto de vista estilístico, temos, olha só, amado, letra A, antítese, B, polissíndeto, C, ironia, D, personificação e eufemismo. Olha só,
A natureza parece estar chorando. A natureza chora, amadinho? Chorar é característica de quem? O ato de chorar. Então automaticamente aí não está falando de oposição, né? Não tem aí a questão de vários síndetos, não está sendo irônico e nem está amenizando uma situação. Então, qual a resposta? Chegou aqui na personificação, que é a prosopopeia, né? Quando você atribui uma característica humana a ser inanimado, no caso aí, a natureza, ok? Vamos lá para a questão 2. Identifique a figura empregada nos versos. Que versos são esses? Ó, no tempo de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei, presta atenção, a parte que está identificada, ó. Chorei milhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Agora bem, será que é antítese? B, gradação? C, hipérbole? D, eufemismo? Ou E, apóstrofe? Tempo para você, né, analisar com calma. Você vai ler esse trecho, amadinho. Chorei milhões de vezes. Para chegar à conclusão. Vou tomar uma água aqui rapidão. E aí, chegou à conclusão? Claro, né, que você já ouvia a voz, né? Isso mesmo, parabéns, ó. Hipérbole. Hipérbole aqui para vocês, tá bom? O que é hipérbole? É quando há um exagero na ideia. Então, nesse trecho aí, chorei milhões de vezes com a canseira, tá sendo um exagero. Questão 3. Identifica a figura empregada no verso em destaque, ó. Olha que está em destaque. Quando a indesejava da gente chegar. Não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo. Talvez sorria e diga, alô, iniludível. Presta atenção aqui. Letra A, gradação. B, eufemismo. C, apóstrofe. D, antítese. E, personificação. Quando a indesejada da gente chegar. Esse trecho aí, qual é a figura empregada? É gradação? É eufemismo? Apóstrofe ou antítese? Ou personificação? Temos o quê? O eufemismo, tá bom? É quando você usa algo para amenizar, para suavizar. Belezinha? Vamos lá para a quarta questão. Essa daqui, ó, é um trecho maiorzinho, tá bom? Aí você vai ler esse texto com calma e depois você vai para o comando da questão para ver o que se pede. Se não fosse muito esquisito comparar cidades com mulheres, eu diria que o Recife tem um físico, a psicologia, a graça arisca e seca, reservada e difícil de certas mulheres magras, morenas e tímidas. Porque não reparo que há cidades que são o contrário disso? Cidades gordas, namoradeiras, gozadoras. O Rio, por exemplo, Belém do Pará, São Luís, do Maranhão, são cidades gordas. A Bahia é gordíssima. São Paulo é enxuta. Mas Fortaleza e Recife são magras. Comando da questão. O conjunto de atributos predicados às cidades referida constitui exemplos de letra A, ironia,
B, eufemismo. C, paradoxo. D, prosopopeia. E, metonímia. Aí, não foram características que foram atribuídas às cidades? Ó, quando fala o seguinte, ó, lá, cidade gordas, namoradeiras e gozadoras. Ó, Rio, Belém, Pará, São Luís do Maranhão são cidades gordas. Bahia, gordíssima. Enxuta, São Paulo. Recife, magra. E aí, amadinho? Isso daí não são características humanas? A seres não humanos? Nessa construção, é exemplo de ironia, eufemismo, paradoxo, prosopopeia ou metonímia? É claro que você já sabe. A resposta é a prosopopeia, né? Que eu já falei assim, ó. Características, atributos. Então, humanos a seres inanimados. Então, prosopopeia. Bem, aqui foi um treino da parte 1 do exercício. E agora, chamando para vocês o Se Liga no Enem, que temos aqui o seguinte, ó. Esse momento para você treinar. É treinar mesmo. Começa do primeiro ano. Vai exercitando todo dia, estuda o conteúdo, pode revisar essa aula e depois pegar outras questões e começar a solucionar, tá bom? E já vai exercitando, vai praticando, vai treinando. Questão do Enem aqui, ó. Oxímoro ou paradoxo é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, tirinha abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros, ó, de todos os paradoxos. Lembra lá, primeiro quadro, a primeira ação aqui, o 2 e o 3. Feliz segunda-feira, o John fala. A mãe de todos os oxímoros. Olha a cara do amadinho aqui. Aí você vai lá para o comando. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em um paradoxo. Presta atenção. Na letra A, era ele que erguia a casa onde antes só havia chão. B, a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. C, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. D, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. E, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Então, amadinho, você viu lá a tirinha, que é um exemplo de oxímoro, e aqui quer que você marque aquela que também, né, que ocorre o paradoxo, o oxímoro. Você vai ler e vai identificar onde, em qual dos versos, né, tem um oxímoro, tem a ideia de que, né, quando se anula A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Chegamos aqui à conclusão, né? A alternativa é a letra B. Por que é a letra B? Ó? A casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era a sua escravidão. Como assim, se é liberdade e ao mesmo tempo é a escravidão? Então, aqui há um paradoxo. Ou seja, belezinha? Um paradoxo, aquela que anula a ideia, exclui
a outra. Então, é aquela ideia confusa. Beleza? Liberdade, oposição de escravidão. Ficou ligado? Muito bem. Então, amados, aqui encerramos a parte das atividades, no momento de você treinar, tá certo? E aquele momento que você chega aqui para relaxar, tá? Que é o momento de quê, amada? O momento do clube de leitura, tá? Então, estamos aqui finalizando a questão do clube de leitura da unidade 1, que você tem, amadinho, escolhe um cantinho para você fazer a sua leitura, né, desse livro, dessa obra, que é a obra que você já sabe que é a obra de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, tá certo? Que ela, né, é uma obra de alegoria dramática, representada pela primeira vez em 1531, tá certo? E aqui nesta obra temos o que? Diversas sátiras envolvendo o que? A moralidade. A moralidade de quem? Da sociedade. Da sociedade. Belezinha? Da época. Beleza? Você preste atenção nessa obra, que lá no finalzinho, tá bom? Você vai perceber que por isso fala Alto da Barca do Inferno. Lá terão duas barcas, né? Uma que vai levar ao paraíso e a outra ao inferno. Em qual barca você embarca, hein, amadinho? Então, amadinho, isso aqui é a obra Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, da unidade 1, que tenho certeza que vocês já estão lendo. Estão gostando do livro? Com certeza, né? E finalizando aqui com a nossa mensagem do dia. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Então, finalizando aqui a nossa aula com esta mensagem, que a maior fraqueza é desistir. Então, nunca desista, amadinho, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Bye!